Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora diante do Senhor, Pai, aqui nós estamos, Senhor, para mais uma vez te glorificar e te exaltar, Senhor. Aqui está o teu filho, meu Pai, para mais uma vez trazer a palavra do Senhor, meu Deus. Usa ele, Senhor, com ousadia, com encanto, Senhor, com uma palavra quebra, meu Pai. Conecta ele, Senhor, com o trono do Senhor, meu Pai, que não oferecer mais um filho, mais um Senhor, através da vida dele. Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, encha ele, Senhor, com a tua presença, meu Pai, que venha sendo a tua glória, a tua luz, a tua graça, Senhor, que na tua palavra, Senhor, que ele for trazer esta noite, que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, meu Pai, que o Senhor venha usar ele, Senhor, poderosamente, meu Pai, e que o Senhor possa guardar a casa dele, Senhor, enquanto é que ele está fazendo a tua vontade, que o Senhor acampa anjos do Senhor na casa dele, e vai trabalhando a favor da vida do teu servo, o qual é temente ao Senhor, e tem feito a tua vontade. Deus, assim nós te agradecemos pela vida dele aqui nesta noite, e que desde já nós te agradecemos pela palavra poderosa que o Senhor vem trazer nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmão. Amém. Pode se sentar. Agradecemos Glória a a Deus, Deus. porque Deus é fiel. Amém. Agradecemos a Deus por essa noite, por essa igreja. Eu sou o cara da filmagem. Nesse nome de Deus. Irmãos, e Deus lembrar hoje, agora já. Que a Bíblia diz que aos anjos dele dá na ordem ao teu respeito. Glória a Deus. E o Senhor falava comigo, os meus anjos, os meus soldados. A farda que ele usa é diferente dos soldados do mundo. A farda dos guerreiros do céu são anjos, todos de branco. E eles estavam com espadas aqui cercando este lugar. Glória a Deus. Então isso quer dizer o quê? Proteção de Deus. A graça de Deus. Então nessa noite nós estamos aqui para que o Senhor possa transmitir o recado dentro da tua vida. Eu vou te falar uma coisa: Deus não precisa de quantidade, não. Deus precisa de qualidade. Tem gente que fala, eu prefiro a quantidade, porque da quantidade eu tiro a qualidade. Mas Deus não precisa de quantidade, Ele precisa de qualidade. Aleluia, De Deus. coração adorador, de coração aberto, de desprendido, homem e mulher que quer servir ao Deus vivo, sem reserva. É isso que Deus agrada. E Deus abençoe por causa disso. Nós vamos ver a palavra de Deus está em Jonas, capítulo 1. Que unção maravilhosa que está aqui hoje, irmãos. Glória a Deus. Maravilha. Amém. Glória. Sabe por que essas cadeiras estão um pouco vazias? Porque tem anjos nela. Glória a À medida que o Deus. pessoal vai chegando, pastor, os anjos vão saindo deles do lugar. Eles Aleluia. trabalham para Deus, para servir os homens. Não é verdade? Então você saiba que tem um anjo aí perto de você. Amém. Glória a Deus. É com os olhos da fé. Se você não tiver fé, falava com o pastor que quanto mais o ladrão queira roubar, mais o destruidor quer destruir. Deus vem abundantemente abençoar. Deus. Há 3 meses atrás eu sofri um assalto na loja. O sujeito chegou com um tipo bagunça. Sabe o que é o 3/8? Não sei, eu estava pretinho lá dentro para agora. Ele já chegou na vez. E ele falou, rapaz, me dá um carro. Ele apontou para mim, o carro, rapaz. Peraí, eu sei para Deus, cara. Falei, eu sei para Deus, eu sou um pastor. Antes de você me roubar, eu vou orar para você. E peguei na mão do cidadão, no nome de Jesus, eu apertei a mão dele e falei, está na mão de Deus. Daqui não sai. 2. Segurei e falei, eu vou orar para você antes de você ir embora. Eu falei, meu Deus, eu abençoo essa vida aqui agora. Meu Deus, no nome de Jesus, eu arranco toda a maldade deste rapaz. Eu profetizo a vida do Senhor. É no nome de Jesus que eu ordeno que todo mal saia dessa vida. Ele começou a gelar e tremer. Começou a gelar e tremer. E ficou tremendo e eu segurei. Está na mão de Deus. Orei, abençoei ele. Entrou um cliente dentro da loja, ele roubou o cliente também. Montou o carro e foi embora. Até hoje eu não vi. Eu só sei o seguinte: se ele levou um, Deus me deu 3. Amém. Ele levou um carro, Deus me deu
substituir. Maior é o poder de Deus. E aqui nós vamos ler a palavra de Deus em Jonas, capítulo 1. Veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-se, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pegou, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez formar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar a carga que ele estava no navio, para que aliviasse o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e deitado e dormia profundamente. Versículo 6. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: O que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim este Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele respondeu: Sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe declarava. Disseram-lhe: Que faremos para que o mar se acalme? Respondeu que ele ia tornar cada vez mais tempestuoso. Respondeu então: Toma-me e lança-me ao mar, e o mar se aquitará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso com eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos que não perecemos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Levantaram a Jonas e lançaram no mar, e o mar se aquietou. Até aí, maravilha, irmão. Sabe o que nós aprendemos aqui neste texto? A fuga, fugir de Deus. A pessoa que conhece a Deus, o homem que teme a Deus, que foi lavado pelo sangue de Jesus, não adianta ele fugir. O salmista disse: subo lá no alto do monte onde está, se desço lá na profundeza, tu me achas. Como eu vou esconder da tua presença? Eu fui descido no seio da terra, e a substância em que forma o Senhor já fez. O Senhor conhece a tua chegada, a tua saída. Então Deus conhece a nossa vida. Aqui o profeta Jonas, ele estava diante de uma situação difícil, porque Deus sempre nos chama para confrontos e desafios, sempre nos tira da área da mesmice e nos coloca no confronto diante da nossa vida. E não foi diferente com Jonas. Deus deu a missão para Jonas, falou para Jonas: vai lá em Nínive. Nínive é uma cidade, irmãos, que você não queria estar. Eles pegavam os cativos, pastor, e cortavam a cabeça fora, colocavam como pirâmide na entrada da cidade, vazavam os olhos, cortavam as orelhas e faziam pirâmides com a cabeça do povo, principalmente dos cativos, porque a atrocidade era muito grande. Então o Jonas, ele falou: rapaz, eu vou para lá, eu vou botar minha cabeça. Então ele pegou o navio, mas foi para a direção contrária, não a direção que Deus mandou. Deus não vai para lá porque eu vou fazer uma obra naquele lugar. Mas Jonas foi para um lugar diferente. Ele entrou, não entrou de penetra, não, ele pagou a passagem.
jogando cereais, jogando roupa, tecidos, porque era um barco onde se transportava muita coisa, e muitas pessoas ali, havia marinheiros naquele barco, naquele navio, e eles foram aliviando o peso das cargas, e cada vez o mar ficava mais tenebroso ainda, irmão. E o profeta Jonas estava dormindo no barco. Ele estava tranquilamente, e acordaram e indagaram bem: quem é você, rapaz? Qual Deus que você serve? De onde você vem? Para onde você vai? E ele falou: rapaz, eu sirvo ao Deus vivo. Deus me mandou uma direção, eu vim para cá. Se você me jogar na água, vai acabar o problema. Ele não sabia o que ia acontecer depois da água. O mar tenebroso e água, o que ia acontecer? Ele ia morrer. Mas o homem que teme a Deus, ainda que o mar é bravio, ainda que Deus mandou ele para um lugar e foi para outro, mas Deus sempre tem uma providência. Então Deus providenciou um socorro para nós. Mas nessa história nós aprendemos o quê? Que o homem jamais pode fugir de Deus. Se nós fugirmos de Deus, Deus vai providenciar alguma coisa para nos parar. Aqui, Deus providenciou um grande peixe para que engolisse Jonas. Certa vez a pessoa falou: pastor, mas um grande peixe engoliu um homem, e esse homem aparecer vivo depois, isso é história. Mas a Bíblia diz, aí a senhora falou assim: a Bíblia diz que um peixe engoliu Jonas. Eu acredito, nas vezes que Jonas engoliu um grande peixe, eu também acreditava que está na Bíblia. Então nós acreditamos. O que eu quero dizer aqui nessa noite, na minha vida, na sua vida: não fuja de Deus. Fala para o meu irmão: não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Pastor, mas eu não fujo de Deus. Nós fugimos de Deus em várias áreas da nossa vida. É quando Deus te chama para você fazer algo que vai mover o sobrenatural. Não é mesmice do dia a dia, não, é algo extraordinário. E às vezes nós corremos no chamado de Deus, quando Deus diz que em meu nome expulsarão os demônios, em meu nome colocará a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Tem pessoas que não exercem essa unção. Tem pessoas que não exercem este poder de Deus. O Senhor Jesus diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e ainda maiores farão. Qual obras maiores são essas? Qual obra maior é essa que Deus faz na vida do homem? É a obra de você orar para a pessoa que está no crack e ela ser liberta. Aleluia, Deus. Essa é uma obra maior. Jesus não orou para craqueiro nenhum, porque não tinha crack naquela época. É obra maior você pegar o telefone e a pessoa fala assim: pastor, ora para a minha filha porque ela está desenganada aqui no hospital. E você fala: põe o telefone no ouvido dela, e você pega e fala assim: meu Deus, é no nome de Jesus que eu oro agora, e eu repreendo essa enfermidade e digo: saia desse corpo no nome de Jesus. E a pessoa fala do lado: pastor, parece que ela movimentou a cabeça. Glória a Deus. E quando ela foi no dia, a mãe dele fala: pastor, a moça sai do CTI para curar, não tem coragem. Aleluia, Deus. São obras maiores. Não fuja de Deus. Se Deus tem um ministério na tua vida, abraça esse ministério, porque se o inimigo vier pelo caminho, por 7 lugares saíram. Deus sempre tem um propósito de tudo. Até o caminho errado que o homem toma, Deus tem um propósito, irmão. E o propósito de Deus era levar Jonas para lá, para mim. Esse peixe levou Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Ele viu o inferno. Jonas viu o inferno e viu o céu ao mesmo tempo. Tem hora que é assim, pastor, a gente consegue ver o inferno e ver o céu. É como diz: eu vi minha avó pela greta. Quem já me escutado? Ver a avó pela greta, o negócio está feio. Jonas falou: eu não vou ver minha avó pela greta. O trem está complicado. 3 dias no inferno. Eu disse: no inferno. As almas passaram sobre minha cabeça e meu pescoço. E Deus está comigo. E sabe o que o peixe fez? Vomitou Jonas lá na areia, na praia. E os ninivitas olharam para ele: rapaz, este aí é o homem de Deus. Porque os ninivitas, eles acreditavam em Deus da o Deus da mão, metade homem, metade peixe. E de onde Jonas veio? Do ventre do peixe, irmão. Deus tem uma providência divina para a nossa vida. Deus tem uma providência divina para a tua vida. Deus vai chamar essa existência algo que não existe para te abençoar. Deus move água, céu, terra e mar. Deus providencia
Ele foi picado de quê? Foi uma cobra que ele picou. O que o médico fala? Qual a cobra? Você trouxe a cobra? Que tem um ditado: quem mata a cobra mostra o pau, né? Quando o sujeito é picado por alguém inseto ou por uma víbora ou um escorpião, ele tem que levar, então declarar o que foi. Ele falou: foi uma cobra perigosa, cascavel. Cascavel, ela tem o sujeito, se ela não sair de baixo, ela cai em cima dela. Não é brincadeira, ela é análise, é perigosíssima. Cascavel, sabe o que o doutor fez? Mandou ele para o laboratório, pegou o antídoto, o soro, colocou o elemento na máquina, injetou o soro nele, cortou o ferimento da corda, acabou o problema do rapaz, ele não morreu, ele não teve dano nenhum. O corpo dele, o sangue dele, os músculos na cara, não teve problema nenhum. Ele foi curado como antídoto. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, abençoado, que se o diabo vier no teu caminho, ele vier te enfrentar, levantar barraco para você cair, armar para você não prosperar, com o veneno dele, Deus vai transformar em antídoto para você na tua vida. Glória a Deus! A mulher recebeu uma compra em casa e o rapaz perguntou: só tem que perguntar de onde é essa Glória a compra? Deus! Porque quem tinha mandado para ela era o rapaz Glória de santo, estava Santo! olhando, mandou o secretário levar, leva essa Glória compra a Deus! para ver quem vai falar. Porque diz que ela só recebe coisa de crente, tem 3 meses que ela está passando necessidade, 2 filhos pequenos. Meu irmão, porque o capeta tem que saber muita coisa, até mais de crente. Mandou o secretário levar uma compra para ela. Chegou lá, ela na hora da compra, ela orou, porque o crente tem que orar. Se você não orar, não dá problema. Orou na compra, abençoou essa compra em nome de Jesus. Quem mandou para mim, abençoou também. E o secretário falou: aqui, só não vai nem procurar saber de onde veio essa compra, não, só não quer saber. Ela falou: meu filho, eu não quero saber desses detalhes, não. Eu sei de uma coisa: quando Deus manda, até o capeta obedece. Glória a Deus! É assim que se faz, irmão. A Bíblia diz: e vive inimigo como a torrente de águas, o Espírito do Senhor alvorará sobre ele a sua bandeira. Você serve o Deus não do Pai de providência, mas o Deus da providência. Glória a Deus! É o Deus que chama existencial, que não existe, como já se trouxe. Este é o Deus de milagres. Aleluia, Esse Deus! é o teu Deus, Jonas. E Jonas falou: eu sirvo a Deus, eu sou hebreu. Quando você me jogar na água, vai parar a tempestade. Foi batata, foi dito e feito, jogou na água. O que aconteceu? Acabou, parou a tempestade. Irmãos, nós servimos a um Deus que tem poder. Amém, Jesus! Diga para o teu irmão: o teu Deus Teu Deus tem poder tem poder para transformar para transformar toda maldição em toda bênção. maldição em bênção. É isso, irmão. Aqui nós estamos diante de um desafio, pastor. Tem gente que não acredita. Leva, não é possível que isso aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu. Milagres acontecem sem intervenção humana. Milagre é a ação soberana de Deus sem intervenção do homem. Isso é a palavra milagre. Milagre, irmão, é o que você não pode fazer. O que você pode fazer, você faz. Aqui Jonas falou e aconteceu. Deus agiu. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram até o último ponto, até onde eles puderam ir. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, que acenderam ela 7 vezes mais. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram lá na fornalha, o rei olhou para o rapaz, lá lançando 3 homens, tem um 4 homens andando lá dentro. Parece que é um filho de Deus, parece que é Deus. O que está acontecendo? E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que eles saíram, os seus chapéus, a sua túnica
do trabalho é no dicionário. Você pega o dicionário, você vê a letra S, sucesso, está só no papel. Depois vem a palavra trabalho. É o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho, é no dicionário. Primeiro é trabalho. É trabalho com Deus, é trabalho na tua casa, é trabalho lá na tua escola, é na tua vida secular, é orando, é agradecendo a Deus, não é sendo agente secreto, o rei como Jonas, não fugir de Deus. Se o sujeito for pastor, eu trabalho 5 anos nessa empresa, ninguém sabe que eu sou crente. Agente secreto do rei, tinha que descobrir que ele é crente, foi pastor, misericórdia, só tem demônio aqui é trevas puras, mas você está no lugar certo, abençoado. Você tem que ser luz nas trevas, fazer um diferencial, um referencial, aonde você está. Aí que o rapaz não tinha pensado, você pode pensar a partir de hoje. Se Deus te plantou aqui, você vai florescer aqui. Se Deus te plantou lá, você vai florescer lá. Agora o crente, aonde ele vai, ele dá fruto. Aleluia. E ó, ninguém atira pedra em fruto podre, não. Eu lembro quando eu era menino, a gente ia pegar manas, a gente olhava as manas mais bonitas e atirava pedras nas manas. As mangas podres, ninguém queria, não. Eu acho que é diferente até hoje. E essa é a nossa vida. Se você dá um fruto bom, você pode esperar que vai chegar a pegar nisso. E ó, presta atenção nisso aqui que é de Deus. E as pedras que jogam em nós, as que mais os machucam são as pedradas de perto, porque de longe não consegue acertar. Então são aqueles próximos de você, bem pertinho de você, que vão tirar pedradas de você e vão te acertar e vai te machucar. Mas tem um remédio de Deus que te cura. O bálsamo de Gileade, ele te cura dessa maldade, ele te cura de toda a artimanha do inferno, de tudo que se levantar contra a tua vida. Deus manda a providência divina para você. Glória a Deus. É isso. Daniel, ele foi até o fim, foi lançado na cova de leões, mas o leão não teve poder de devorar Daniel. Esse é o segredo dele. O segredo é não fugir de Deus. Não fuja de Deus, do chamado de Deus na tua vida. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. Mas eu sou tão pequenininho, ninguém gosta de mim, minha mãe, meu pai. Pega a margarida e pega uma pedra e fala: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Na hora que chega a última pedra, mal me quer, ninguém gosta de mim. Faz aquele bico, vamos para mandar. Depois você verá que mandar a bandeira, você do tamanho bicão que eu tenho. Então, irmãos, nós temos que esperar de Deus, aquele que não falha, aquele que não dorme nem comenta, não guarda notícia, é esse Deus que nós servimos. E a bênção de Deus, essa fresquinha, ela é acrescentada na nossa vida. E eu vou abrir um parênteses e mostrar para você. Você não consegue identificar a sua unha dos dedos crescer. Você não consegue ver que você está ficando velho. Você não consegue ver o seu cabelo crescendo. O meu cresce mais. São coisas que você não vê. Mas se você olhar no espelho, você vai ver que o seu cabelo cresceu. Se você olhar para as unhas, você vai ver que a sua unha cresceu. Mas você não consegue observar esse crescimento. Assim também é a nossa vida espiritual. Ela cresce e aparentemente você não vê. Mas quando Deus te coloca lá em cima, aí você passa a perceber. Glória a Deus, Senhor. É milagre. É isso. Tem coisas que o seu olho nu, natural, não consegue enxergar. Mas com os olhos espirituais você vai ver que é coisa grande e preciosa de Deus. Creia no impossível de Deus. Aqui, ó, eu não queria ser marinheiro, irmão. Já pensou, peguei um carro, rapaz, o que você está fazendo no meu barco? Eu não tenho nada com isso, não. Você não desobedeceu a Deus, eu estou pagando o barco. Olha que situação. Eu não comprei, não sei, tenho que pagar. Quem já passou por isso? É tipo assim, eu sou analista, pastor. O sujeito não pagou, quem vai pagar sou eu. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou marinheiro da embarcação. Está tudo ok. Tudo certinho. E você vem para cá, rapaz. E agora você fala essa história para mim. Por que você pegou esse barco? Pegar seu barco, logo o meu barco você foi pegar. Então tem gente assim. Tem gente que vai entrar na tua vida, que é um verdadeiro desmanche de prazer. Que ele é tão negativo que se enfiar o dedo na tomada, não dá choque, não passou, dá com circuito.
Tem sujeito que é assim. Misericórdia. Pode mesmo. É o surubu da vida. Tem gente que entra no bar, só para trazer problema, só para trazer dificuldade, só para falar que não vai dar certo. Não vai dar certo, nós não vamos conseguir. Lembra Jesus lá? Quando apareceu a tempestade, Jesus estava no monte. Lá estava Judas, estava Tomé, estava João, estava Tiago. Ele já imaginou? Tirando água da canequinha, quanto mais tira, mais água entra. Vai, imagina a tempestade. E Tomé, eu sabia que não ia dar certo. Vai dar certo. Eu já estava prevendo isso. É assim. Sempre tem um, irmão, para querer tirar o seu foco, tirar a sua visão, ofuscar a bênção de Deus na tua vida. Sempre vai ter um negativo no teu barco, querendo que o teu barco afunda. Aqui, ó, presta atenção. Barco de crente também afunda. Mas só que afunda com Jesus, e Jesus toma pela mão de Deus. O barco de crente afunda, mas ele não vai ficar assim. É isso, irmão. Agora, hoje nós vivemos o evangelho falso. O sujeito tem que ter para ser. O cara tem, cara. Se ele tem muito, ele tem muito amigo. Se ele tem pouco, ele tem pouco amigo. Então querem que você e querem que a gente engula o ela abaixo aquilo que não vai nos satisfazer. Você e eu, nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Deus nos chamou para vencer. E aquele que é nascido de Deus, ele vence todas as coisas. E você que veio aqui nessa quarta-feira, da vitória. Eu profetizo sobre a tua vitória. Eu profetizo sobre a sua vida e transfiro para você uma unção de conquista, uma unção de vitória sobre a tua vida, sobre o teu trabalho, sobre a tua casa. A tua casa vai ser uma bênção. Você vai profetizar. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus. É isso, irmão. O homem que serve a Deus é diferente. A mulher que serve a Deus é diferente, pastor. Ele tem que ter a marca de Cristo. Um jovem rapaz, ele fez um desafio, pastor, com a Bíblia. A Bíblia é a pessoa de frente. A Bíblia é o manual do cristão. A Bíblia é que nos direciona. E ele fez um voto com Deus de 30 dias andar com a Bíblia. Ir no banheiro com a Bíblia. Almoçar, Bíblia. A igreja com a Bíblia. Dormia com a Bíblia. A mãe ligou para a igreja, não aguenta. Pastor, eu acho que meu filho está ficando doido. Pastor, por que ficando doido? Porque está um voto de ficar 30 dias sem arredar com a Bíblia. Pastor, então quem está doido é esse cara. Ele está certinho. Amém. E o rapaz continuou com a Bíblia. E ele tinha feito alguns currículos enviados para empresas multinacionais, rapaz inteligente. Porque quem serve a Deus é inteligente. Amém? Amém. Quem serve a Deus é bonito. Amém? Disse lá no aeroporto de Salvador, você tem que olhar para a cabeça dele e seu pai. Você quer viver bem? Olhe para o espelho e fala, eu sou lindo. Eu sou bonito, eu sou bonito. Você é cheiroso e gostoso. Disse lá em Salvador, e as moças assim, lindo, lindo. Oh, lindo. Enchi o peito. Como diz, né? Fiz um jogador corrido. Enchi o peito. Toma boa. Na hora que eu passei, que estava vindo atrás de mim, era o Janequinho, estava lá. Eu achei que era para mim, pastor. E fiquei feliz em
entrevista minha é uma só. Você serve a Deus dessa forma que você está portando? Eu sirvo a Deus. Eu fiz um voto de andar com a Bíblia 30 dias aonde eu for, no trabalho, na igreja, na escola, no lazer, aonde eu estiver, porque eu sirvo a Deus, declaro que este Deus é vivo e poderoso. Eu sirvo a Deus. E o entrevistador falou: diante disso, eu não tenho outra alternativa, só tenho uma alternativa. Você está admitindo, porque se você defende esse Deus dessa forma, como é que você vai defender a nossa empresa? E o salário